15 minutos de fé e milagres. Bom dia, tudo bem? Fica conosco por 15 minutos, que é o tempo suficiente para Deus mudar a sua vida, Deus abençoar a sua casa, a sua família, os teus filhos. É o tempo suficiente para a gente construir uma história de fé, uma história de sucesso juntos. Eu creio nisso. Eu creio tanto que eu profetizo sobre a sua vida. Hoje não vale encantamento. Onde você colocar as tuas mãos, haverá a bênção de Deus chegando. Quando você sair, Deus está contigo. Quando você chegar, Deus está contigo. Quando você for dormir, Deus está contigo. Nenhum mal chega à tua casa. Nada pode contra a sua família. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém? Vamos caminhar. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Eu quero pensar com você em cima de a história de um homem notável, um homem que marcou literalmente marcou a história da humanidade. Esse, nós podemos dizer, é antes e depois desse homem. É um homem que foi guiado pela fé. E essa fé desse homem foi uma fé tão grande, mas tão especial, que ele chegou ao ponto de fazer algo que não existia por um perigo que ainda nunca aconteceu. Pense nisso. Nós vamos falar sobre a história de um homem que teve uma fé extraordinária, que vivia no meio de um povo corrompido, no meio de um povo violento, no meio de um povo idólatra, no meio de um povo ruim, mas esse homem achou graça diante de Deus porque ele tinha fé, ele creu, ele acreditava em Deus. Nós vamos falar sobre ele. Antes, porém, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no nosso grupo de oração? Está escrito aqui, inscrever-se. Você clica e vem fazer parte do nosso grupo de oração, da nossa comunidade, da nossa família de oração. Clica aqui, já aproveitando, já curte, deixa o seu like que vai ajudar o canal a impulsionar, vai ajudar o YouTube a impulsionar mais o nosso vídeo e alcançarmos mais pessoas. Então vamos falar sobre esse homem? A Bíblia nos fala sobre um homem chamado Noé. Eu sei que você conhece. Noé literalmente é um homem que marcou a história da humanidade, para antes de Noé e depois de Noé. Quando a gente olha para a história de Noé, que está registrado em Gênesis capítulo 6 e Gênesis capítulo 7, mas nós iremos ler em Hebreus. Quando a gente vê a história de Noé, e a gente vê Noé naqueles filmes, levando os bichinhos para dentro da arca, e veio uma chuva como um juízo, e essa chuva, ela mata, não era só a humanidade, era a maldade que estava na humanidade. Quando a gente vê toda essa situação, a gente fica impressionado. Mas é porque a gente olha pouco para a história de Noé. Pense comigo. Noé, ele vivia no meio de um povo que não tinha regras, não tinha leis, não tinha Bíblia. Não havia a presença do Espírito Santo como nós temos hoje. Aquele povo se corrompeu. Era um povo violento, sanguinário, cruel, maldoso. Um povo que virou literalmente as costas para Deus, ao ponto de Deus se irritar. Mas Deus olhou para um homem chamado Noé e Deus achou graça. Deus viu que Noé era diferente. Deus se encontrou no coração de Noé um desejo de se aproximar de Deus. Deus encontrou em Noé um homem íntegro, fiel, temente a Deus. Quando Deus chama Noé, Deus dá uma missão. Essa missão de Noé era construir a arca, porque haveria chuva. A chuva, na forma de dilúvio, não havia acontecido ainda. Então Noé, ele constrói uma gigantesca arca. A história diz que a construção dessa arca durou 100 anos. Imagine alguém no meio do centro-oeste. Estou em Brasília, né? Imagine alguém construindo um navio no meio de Brasília, onde não há lagos grandes, não há mar, construindo um navio por 100 anos. Imagine as críticas que Noé sofreu, as pessoas zombando de Noé,
dizendo que ele era louco. E Noé quieto, construindo, porque ele sabia e ele ouviu a voz de Deus. Ele sabia que Deus tinha falado com ele. E ele fez algo, ele tomou uma decisão. Ele determinou obedecer a Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das críticas, mesmo diante do preconceito. Noé obedeceu a Deus. É interessante quando Deus encontra um homem assim, um homem igual a você, uma mulher igual a senhora. É interessante que quando Deus encontra pessoas determinadas que se dedicam a Ele, Deus usa essa pessoa como um marco. Todos esses homens que Deus chama, todos eles têm uma história diferente. Geralmente, os homens que Deus escolhe, eles sofrem mais que os outros, eles padecem mais que os outros, eles são mais criticados, eles são mais apedrejados. Todos os homens que Deus escolhe têm uma história diferente, porque é necessário Deus construir nessas pessoas uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé que vai inspirar outros. No caso de Noé, a fé de Noé salvou Noé, a esposa, os seus filhos e as suas noras. Quando Deus encontra um homem, por causa da fé desse homem ou desta mulher, toda a família é abençoada. Toda a família sofre os respingos da fé. Eu vou dizer diferente. Toda a família sofre uma cachoeira de poder por causa da fé. Agora, esse homem que Deus escolhe, ele é diferenciado. Ele é mais resiliente. Ele passa por processos que outros não passariam. Lembra que da história de José do Egito. José foi diferente. Deus tinha algo com José. E José sofreu desde o início. Ele teve a perda dos seus parentes, depois perdeu os seus pais, depois, quando ele pensou que ia melhorar um pouquinho na casa de Potifar, ele perdeu o cargo, foi para a prisão, depois ele foi enviado para a casa de Faraó. José, ele teve a vida marcada por percas e percas grandes. Agora, pensamos juntos no caso de Noé. Deus fez uma escolha com Noé. Só que Deus deu uma ordem para Noé construir uma arca porque haveria o dilúvio. Noé, ele obedeceu sem ver. Aqui entra um grande ensino para nós. Nós lemos a Bíblia, aprendemos com a Bíblia e nós temos que viver pela fé, sem ver o resultado. Lembra de Noé, de Abraão? Deus mandou que Abraão saísse da sua terra e fosse para uma terra distante que Deus iria mostrar. Abraão não sabia para onde ia. Deus só disse: pega a sua família, sua esposa e sai daqui, começa a andar, que eu vou te dar a direção. Eu vou mostrar para onde você vai. Pense nisso. Pense como e foi difícil para Abraão. Da mesma coisa de Noé. Noé, ele construiu uma arca, sem saber o que iria acontecer. Deus falou: vai cair chuva. Eu acredito que ele pensou: o que é chuva? Ele não tinha visto uma chuva tão forte. Não havia dilúvio. Até o dia que Noé entra, que ele cumpre a missão de juntar os animais, colocar os animais em pares, agasalhar todos. E eu acredito que os inimigos de Noé, os homens violentos daquela época, jogaram pedras, atiraram paus, diziam que ele era louco, satirizavam, zombavam, criticavam as famílias. E isso é interessante, porque todo homem de Deus, toda mulher de Deus, quando ele decide viver para Deus, a família também é atingida de uma maneira negativa. A família também é alvejada, porque a família sofre. Quando um homem de Deus ele é atingido, principalmente hoje, com o advento da internet, quando o homem de Deus ele é atingido por críticas, a família sofre com isso. Mas observe, a fé de Noé foi uma fé tão extraordinária que, embora a família fosse criticada, a família creu naquele homem. Toda a família entrou na arca. Noé levou os animais,
Quando Deus, a Bíblia diz que Deus fecha a porta e sela. Deus fecha a porta e tampa. Foi Deus. Deus tinha algo com Noé. Eu quero trazer para você. Deus tem algo com você. Por isso que é tanta luta. Por isso que é tanta perseguição que você sofre. Por isso tantas pessoas falam mal de você, te criticam, jogam pedras. Quantas pessoas não entendem quando você vai para a igreja orar, quando você está clamando aos céus? Quantas vezes as pessoas zombaram e criticaram você? Porque Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem uma chamada. Deus te escolheu. Deus te deu dons. Deus está contigo. A mão dele está sobre a sua vida. É por isso que a sua vida é diferente. É por isso que a sua vida parece ser mais difícil. Mas deixa eu te dizer algo. Descansa. Assim como Deus esteve com Noé e deu a vitória, cumpriu a promessa, Deus está contigo. Deus vai cumprir a promessa. A vitória vem, a resposta chega, as portas vão se abrir. Deus vai surpreender todos. Eu profetizo agora sobre a sua vida. Deus vai surpreender todos, dando uma bênção extraordinária sobre você e você vai se mover no sobrenatural. Haverá abastança, haverá prosperidade, saúde, haverá uma transformação na sua vida. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E o texto que eu pensei em ler com você está em Hebreus, só para a gente encerrar essa reflexão. Está em Hebreus capítulo 7. Olha essa passagem. As outras passagens estão em Gênesis, capítulo 6 e capítulo 7. Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi eleito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A fé de Noé salvou a família dele. A sua fé vai abrir porta para você, vai abrir porta para os seus filhos, para os teus parentes. A sua fé, ela vai irradiar. A sua fé, ela vai contaminar. A sua fé, ela vai influenciar as pessoas do seu lado. Quem está perto de você será abençoado por causa da resposta de Deus mediante a sua fé. Amém? Então fala assim: eu tomo posse. Diga com fé: eu tomo posse. Eu já te perguntei se você já se inscreveu. Se já se inscreveu, então se inscreve bem rápido, porque nós vamos fazer uma leitura agora de um salmo, que é o salmo de número 23. Se inscreve, deixa aí o gostei e escreve o seu pedido de oração com fé. Eu quero que você faça o seu pedido de oração com fé. Creia. Declare o que você quer ter. Declare agora. Fale o que você quer ter. Profetiza as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Profetiza. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre esse concurso. Profetiza sobre o seu esposo, seus filhos. Escreve. Escreve o que você quer ter. O que você quer ver. Escreve. Fala assim: o meu concurso que eu passei é tal. Tenho certeza da minha vitória. Eu declaro que o meu esposo é obreiro na casa de Deus. Profetize o que você quer ter pela fé. Faça igual a Abraão, vai declarando. Pela fé, vai fazendo pela fé. Vai acontecer na sua vida. Amém? Vamos ler o Salmo 23? O Salmo 23 é um salmo profético, um salmo que registra as bênçãos dos céus sobre a sua vida. E o Salmo 23, ele começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Vamos orar por você? Vamos clamar aos céus para que você tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus, com milagres, muitos milagres. Vamos clamar aqui agora para que Deus envie os anjos dele para te guardar em tudo aquilo que você for fazer. Vamos orar? Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu me coloco, Deus, com cada irmão. E Deus, eu intercedo por cada um agora. Senhor, põe as tuas mãos, guarda-os na entrada, na saída, estejam com eles, Senhor. Deus, livra de todo mal, livra, Deus, de todo laço, livra, Deus, de todo laço, toda seta, toda arma forjada, Deus, todo empecilho, tudo aquilo, Senhor Deus, que o inimigo lançou. Deus, eu te peço, livra cada um. Dê, Senhor, um dia de paz, de alegria, um dia de prosperidade. Senhor, quando eles colocarem as mãos, Senhor Deus, eu te peço que estejam com eles. Deus, guarda-o, Senhor Deus, na entrada e na saída. Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos e declaro sobre eles todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Guarda a família, guarda a casa, guarda, Senhor Deus, os filhos, Senhor, e realiza os sonhos de cada um. É o que eu te peço, em Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Deus te abençoe.